Trabalhar com vocês necessariamente sobre a construção de narrativas. As narrativas, elas são hiper importantes porque é por meio dela que nós podemos externar algumas questões que são desenvolvidas na nossa sociedade. Eu vou tentar fazer esta aula em 10 minutos, mas se passar disto, galera, vai lá, assiste, curte, dá o teu like lá no meu canal e deixa teus comentários e tuas perguntas, ok? O nosso assunto central hoje será narrativa. Vai ser bem rápido, eu te garanto. Tu vais aprender, inclusive em poucas aulas, como construir uma narrativa sem bicho de sete cabeças. Uma coisa bem tranquila, bem light, bem leve, que tu vais gostar bastante. Já sabendo que para construir narrativa, e eu vou focar principalmente em dois gêneros, conto e fábula, são as duas temáticas que nós vamos trabalhar. Mas, professor Azarias, o que é uma narrativa? Uma narrativa é uma forma de escrita na qual você pode externar as suas ideias. Essas ideias, elas podem estar somente na tua cabeça ou tu podes pegar algumas questões que estão ao nosso redor, na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política e transformá-los em contos ou em fábulas. Depende muito de cada escritor. Mas, professor, como eu poderia escrever uma fábula de forma ou um conto de forma coerente? Simples. Primeiro é tu seguires alguns parâmetros. Inicialmente, quais são os ingredientes mais importantes em uma narrativa? Vou te citar alguns. O primeiro ingrediente são as personagens. As personagens, elas são hiperfundamentais, porque os personagens são aqueles seres que praticam as ações narradas, as ações contadas. Por mais reais que pareçam, são sempre ficção, ok? Quando você está trabalhando dentro de narrativa, esses fatos, eles tornam-se ficções. Por isso, as personagens, elas são muito, muito importantes. Eu normalmente gosto de dizer para meus alunos que é importante nós trabalharmos sempre com no mínimo 3 e no máximo 6 personagens, porque aí tu não corre o risco de te perder. E toda vez que tu estiveres trabalhando com um personagem, lembra, esse personagem ele precisa ter características. Esse personagem, tu tens que imaginar qual é a personalidade que tu vais dar para este teu personagem. Dentro desses personagens nós temos duas categorias, os principais, que é ou os personagens que eu costumo dizer protagonistas, ou aqueles que são os antagonistas, que estão ali para contribuir com o processo. Mas nunca esqueça que você precisa sempre de um personagem principal, porque ele vai viver a trama de uma forma intensa, beleza? Então não esquece, galera, personagem, um dos eixos centrais para que nós possamos desenvolver a nossa narrativa. Mas esse personagem, ele não vai ficar isolado, ele vai estar desenvolvendo essa ação no ambiente. Professor Azarias, o que seria este ambiente que o senhor está falando, que você está dizendo para a gente? O ambiente é o espaço carregado de características. Exemplo, se tu fores lá na feira da 8 de maio, tu vai ver algumas características próprias da 8 de maio. E lá também tem as questões relacionadas às questões socioeconômicas. Esse ambiente também é ligado às questões éticas, às questões morais, às questões psicológicas, em que vivem esses personagens. E essas questões, elas vão contribuir para a ação dessas personagens, tanto de forma individual como a ação que essas personagens vão desenvolver ao longo da trama. Uma outra característica da narrativa que nós nunca precisamos esquecer é o narrador. O narrador, ele é essencial. Quando eu falo de narrador, eu posso falar desse narrador em duas formas. É aquele que transmite a mensagem da narrativa, obviamente aquele que está contando a história. Eu até brinco com os meus alunos que o narrador, ele é aquele fofoqueiro da história. Ele sabe de tudo. Ele consegue saber os mais invioláveis segredos possíveis dos personagens. Ele sabe. Porque o narrador é ele que está contando a história. E a narração pode ser feita em primeira pessoa,
quando este narrador, ele é um narrador personagem. Neste primeiro momento, eu não aconselho que você coloque o narrador como personagem, e pode ser o narrador também na terceira pessoa. Nessa faixa do ensino fundamental, eu gosto mais de trabalhar com o narrador em terceira pessoa, aquele narrador onisciente, que ele está em todo lugar, sabe de tudo, é o fofoqueiro da história, mas é um bom fofoqueiro, ele consegue saber de tudo. Uma outra questão que não pode deixar de estar na tua narrativa, quase não sai, é o enredo. O enredo é essencial. Professor Azarias, o que seria este tal enredo? É o enredo da escola de samba? É o enredo do que você está falando? O enredo, na narrativa, ele seria um conjunto de incidentes, ok? Que constitui a ação da narrativa. Vários acontecimentos que irão se desenvolver na narrativa, eles vão estar dentro deste enredo. Eu preciso deste enredo para eu desenvolver. Então lembra, nós já falamos de personagem, já falamos de narrador, já falamos de ambiente, estamos falando agora de enredo, mas nós precisamos, dentro deste enredo, saber que nós podemos dividir esse enredo em duas partes. Eu posso ter o enredo por meio do conflito e por meio da trama. Por meio do conflito é aquele enredo vivido por um ou mais personagens cujo foco principal é prender a atenção do leitor. Toda boa narrativa deve prender este leitor. E a segunda forma, a trama, ela se desenvolve por meio de uma tensão que se organiza em torno dos fatos e os faz avançar. Divide-se em função e conflito. Portanto, mais uma forma que eu estou te colocando que tu podes desenvolver dentro da tua narrativa. Só que para tu fazeres essa tua narrativa, tu não pode começar, iniciou, de repente eu estava no 8 de maio, e aí o personagem principal foi atravessar a rua, veio um caminhão e matou, acabou a história. Não. Toda boa narrativa, ela precisa ter também algumas características simples. A primeira, a introdução. Na introdução, tu vais colocar algumas características de onde vai ocorrer o fato, quais são os personagens, fazer algumas apresentações especificamente de onde vai correr a tua narrativa, seja um conto ou seja uma fábula. A segunda questão que eu quero que você observe e não esqueça, o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos conduzindo o enredo ao clímax. O clímax é aquela parte muito, muito emocionante que prende todo o leitor. Exemplo, é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, onde há maior tensão, onde o leitor está preso e quer saber o que vai acontecer de fato nesta narrativa. E o desfecho? O desfecho já vai chegando ali para o final, para a conclusão. É a solução que tu vais dar para o conflito. Só que todas essas questões que eu já citei, tu não pode esquecer o tempo. Em que tempo tu vai estar desenvolvendo a tua narrativa? O tempo em uma narrativa tem um papel imprescindível de situar o leitor na história, para ele entender melhor os fatos. Há o tempo real e o tempo percebido pelo personagem. Então, o tempo também ele é essencial, porque se não colocares muito bem essa questão do tempo, tu não vai saber como e onde tu vai estar desenvolvendo a tua história. Tu pode desenvolver uma história no passado, tu pode desenvolver uma história no futuro, tu pode desenvolver uma história no presente. Então, dependendo dessas questões, tu pode desenvolver uma boa narrativa. Essas são algumas pequenas dicas que tu não podes esquecer para fazer uma boa narrativa, ok? Eu gostaria que vocês dessem bastante atenção nesta aula, que vocês se linkassem. Eu vou também estar fazendo algumas transmissões ao vivo, e eu gostaria que tu desses uma boa olhada, fizesse os teus comentários, porque virá a segunda, a terceira e na quarta aula eu vou passar alguns temas que é para tu desenvolveres, ok? Esta é uma forma de a gente estar se aproximando e de não esquecer que a educação ela não pode parar. A educação nós podemos fazer a partir desses bate-papos, mas nada melhor do que a educação presencial. Um forte abraço a todos e eu espero que vocês curtam este pequeno exemplo de aula que eu estou apresentando a vocês.